É com o Wellington Calazans e São Agostinho que eu converso agora. Boa noite, Wellington, bem-vindo a mais uma edição do Hora 10. Boa noite, Dorival Aleixo, boa noite, colega São Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é sempre bom estar aqui. Já sabem que é também sempre um gosto da minha parte recebê-los aos dois aqui no Hora 10. Vamos então começar a olhar para as notas que fazem a atualidade desta noite. Hoje começamos pelo Wellington. Wellington, vamos então começar por olhar aqui para o Israel. O retomar deste processo diante do contexto que bem sabemos que Israel está a viver, será indicador de alguma coisa para além do caso em si? Olha, se o Benjamin Netanyahu sobreviver a este julgamento, ele vai ficar fortalecido politicamente, já que ele conseguiu cooptar a oposição, né? E agora não existe mais oposição em Israel, estão todos dentro de um governo improvisado chamado governo de emergência, onde as bases políticas que eram ferrenhas, antagônicas, agora são uníssonas, né? Todos falando a mesma língua, a língua da guerra. E as acusações que são de corrupção, como você fez na introdução do texto aí, muito bem resumido, diga-se de passagem, elas foram iniciadas em 2016, né, com vantagens através de presentes recebidos por Netanyahu e a esposa Sara, naquela oportunidade, não só presentes, como também por ter favorecido para a isenção de impostos, o cidadão James Parker também, favores políticos, ele que também foi um dos favorecidos, para além do cineasta que você mencionou, o produtor israelense, o Aaron Milchan. Então, esses são apenas alguns dos crimes, são 3 casos, e ele também fez uma cobertura do crescimento de um jornal rival de Israel. Enfim, são muitos os da justiça de Israel. Esses, o mundo estaria muito tranquilo. A justiça poderia resolver ali facilmente com uma acusação, direito de defesa e tudo como deve ser seguido dentro de um processo legal. O problema é que os crimes de Netanyahu são muito mais graves agora com essa questão dos crimes humanitários. E se ele escapar desse julgamento, que ele já foi salvo desse julgamento, Dorivaldo, durante o período da Covid, né? A Covid conseguiu fazer com que esse julgamento salvasse o Netanyahu, e agora ele está sendo salvo por uma guerra que ele ajudou a potencializar, na medida em que, no dia 7 de outubro, forças internas de Israel também atacaram cidadãos de Israel, e depois houve toda essa contraofensiva a pretexto de atacar o Hamas. Civis estão morrendo e sendo expulsos da faixa de Gaza. Então, os crimes de Netanyahu não são só esses. Ele realmente tem praticado crimes contra a humanidade e ele deveria ser julgado por isso com urgência antes que ele extermine 2 milhões de cidadãos. Certo. Wellington, obrigado pelo comentário introdutório aqui. Vamos, portanto, voltar ao Wellington e olharmos aqui para o segundo assunto desta noite. Wellington, o certo mesmo é que a Rússia e o Irão assinaram uma declaração conjunta contra as sanções ocidentais, e o que eu gostaria de perceber de si é como é que classifica esta estratégia aqui destes 2 países que são, portanto, dos mais sancionados no momento. Pois é, inclusive o número precisa ser corrigido aí, não são apenas 14 mil, são 17.500 contra a Rússia. Okay, sanções. Obrigado. Eu disse 14 então, e 22. Não, só para o nosso público entender a complexidade disso. Então, nenhum país pode ficar sentado esperando uma solução cair dos céus. Então, são agora membros dos BRICS também, o pessoal incorporou os 5 primeiros, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foram os fundadores. Agora tem um dos novos membros é o próprio Irão, que chamamos de Irã no Brasil. E com isso, a aproximação entre os países é inevitável. E com isso, Dorivaldo, todas as trocas comerciais, diplomáticas e também estratégicas, elas são necessárias. Uma coisa que tem sido pouco noticiada, né, sobre esse é a construção de uma base
para a defesa russa, que tem de ser também algo extremamente relevante para ambos os países. Nenhum país pode viver sobre sob ordens, de nenhum outro, senão corre o risco de perder a sua soberania. Então, o que eles dois buscam, Dorivaldo, é a sobrevivência, é a necessidade de existir enquanto nação. Então, nada mais lícito, soberano, digno do que a busca do entendimento entre duas nações que se sentem prejudicadas por um bloco alheio aos seus interesses e, com base nessa aproximação, eles tentam encontrar juntos, né, soluções em todos os setores, tecnologia, commodities, porque são produtores de petróleo e de commodities de combustíveis derivados do petróleo, como sabemos, para além do crude, que também é muito importante ainda para a produção de energia, como já falamos aqui, nas próximas 5 décadas, pelo menos, continuará sendo de extrema relevância no processo de produção energética. Então, tudo que Rússia e Irão fizerem, que seja dentro dos moldes da diplomacia, das leis comerciais, da proteção das suas soberanias territorial, popular e também existencial, eu acredito que seja apenas para que possamos conhecer um pouco mais da história dos dois países e dessa relação. Não há aqui o que condenar previamente, porque isso seria preconceito por parte de qualquer um que o fizesse. E até nesse caso em que eu destaquei, que são membros dos BRICS, eles estão exercendo aquilo que foi anunciado para o mundo. Vão ampliar os laços diplomáticos e as relações comerciais e também militares e todas as outras que puderem cooperar de maneira recíproca. Certo. Wellington, se olharmos aqui para o pacote de sanções e os motivos também que fazem com que as mesmas existam, gostaria aqui de destacar, pelo menos para o Irão, a questão do programa de urânio e perceber porque é que isto é de facto uma preocupação. É uma preocupação porque o plano sempre foi a invasão do Irão a partir de Israel em conluio com alguns países membros da NATO, Estados Unidos, França e Alemanha em especial. Esse foi o plano. A formação da Grande Israel passa pela destruição do Irão enquanto Estado. Então, a presença do armamento ou do domínio da tecnologia nuclear por parte dos iranianos é uma ameaça a esse projeto. Então, aquilo que eu falo sobre a Coreia do Norte, eu agora aplico também ao Irão. Ter uma arma e o domínio da tecnologia nuclear, que o Irão nega possuir a arma, mas todos nós sabemos que eles possuem. Então, isso aí também não pode ser negado. E a existência da Coreia do Norte se dá pela existência dessa arma e pelo domínio dessa tecnologia. E o Irão, sabendo da mesma situação, correu em defesa do Zoom, que tem uma arma nuclear, para dizer, se eu for atacado, eu ataco. E se isso acontecer, todos sabemos que o mundo acaba, e ninguém quer que o mundo acabe. Então, a arma nuclear serve para chantagem e para autodefesa. E os iranianos são vistos agora como o lobo mau da história, né, por causa da existência do domínio dessa tecnologia. Wellington, vamos aqui também ouvi-lo. O Issao acabou por fazer aqui um comentário panorâmico e nós também queríamos aqui ouvir os seus destaques e considerações à volta de toda esta visita. Vamos, portanto, olhar assim de forma panorâmica para aquilo que foi, digamos, a participação nesta reunião do Comitê Estratégico Supremo, bem como a participação na reunião do Conselho de Cooperação dos Países Árabes do Golfo, sem deixarmos aqui claramente e olharmos também. Sem dúvida alguma, Dorivaldo. O colega Saulo destacou aqui, e tem que ser panorâmico mesmo, porque os detalhes de cada acordo não foram revelados nas notas que foram publicadas após o encontro. E foram 12 os acordos de cooperação em vários domínios que foram assinados entre Turquia e Catar. E após uma reunião presencial no Palácio, o presidente Recep Tayyip Erdogan e também o emir do Catar, né, o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani,
presidiram a reunião do Alto Comitê Estratégico entre Turquia e Catar, e com isso acordos foram firmados no setor militar, também universitário, pesquisa científica, e aqui eu faço um destaque, ontem falamos sobre China, não é? Nesse intercâmbio cultural que foi feito com Bielorrússia, e hoje voltamos a falar sobre essa questão do intercâmbio cultural, e isso tem sido uma constante nesses acordos dos países vistos como periféricos pelo Ocidente. O que isso significa na prática, Dorivaldo, é que os valores desses países, eles estão sendo fortalecidos entre eles, inclusive através do estudo das línguas, né, os idiomas de um e de outro, entre os seus povos, para o aprofundamento das relações, também a partir do ponto de vista cultural. E quando há essa troca, esse intercâmbio cultural, essa afinidade através do próprio idioma, isso fortalece muito a cooperação, não só no presente, como no futuro, em médio e longo prazos. Então, estes são acordos, foram 12, como eu falei, que são extremamente estratégicos para a Turquia e Catar, e esperamos que sejam também benéficos para as populações dos seus respectivos países. Para concluir, e realmente para concluir, que eu sei que o tempo está sendo esgotado, foi feito também um pacto de solidariedade, para em caso de desastres, acidentes, terremotos e etc., os países cooperem mutuamente de uma maneira mais rápida. Isso também é algo relevante, já que a Turquia, muito recentemente, sofreu muito com questões de terremotos e etc. Wellington e Sal, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Queremos seguramente continuar com vocês em próximas oportunidades. Até lá, um grande abraço e uma ótima noite de terça-feira para os dois. Igualmente, boa noite, Sal, Dorivaldo, até a próxima semana, e a você que está assistindo, continuação de uma boa noite aqui no Hora 10.